Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Geração Caminhão. Com o nosso quadro Caminhão com Elas, um espaço para falar de trajetória, negócios e contar as histórias de quem move o trecho todos os dias. Enquanto alguns empresários ainda estão preparando para agir, outros já estão se preparando para transformar mudanças em oportunidades. Como que pode se beneficiar estrategicamente da Lei Maquila? Recebemos uma convidada que une conhecimento técnico e visão de negócios. Quem move a economia do Brasil hoje é o pequeno e médio empreendedor. E os grandes empreendedores, geralmente eles importam o export e eles já estão se preparando desde 2023, que foi quando lançou aí a normativa, as mudanças da legislação. A ideia é já se preparar, já se programar ao longo desse ano, os próximos 6 meses que nós temos aí, junto com a parte contábil, com a parte jurídica, nós vamos trazer esses pontos também do que mais impacta. Não é hora de pausar, nem hora de ir devagar, é hora de acelerar e buscar profissionais para auxiliar nos cálculos futuros. Empresária, mãe, advogada tributarista formada pela PUC Campinas, MBA em Gestão Empresarial e mestranda em Importação e Exportação. Ela atua ajudando empresas a proteger o caixa, aumentar a eficiência e tomar decisões mais inteligentes. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Geração Caminhão. Com o nosso quadro Caminhão com Elas, um espaço para falar de trajetória, negócios e contar as histórias de quem move o trecho todos os dias. O assunto de hoje é sobre um tema que pode aumentar ou destruir a margem de lucro de muitas empresas nos próximos anos: a reforma tributária. Enquanto alguns empresários ainda estão preparando para agir, outros já estão se preparando para transformar mudanças em oportunidades. Mas, afinal, o que realmente muda para quem trabalha com caminhões, implementos, autopeças e transporte? Já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e aproveita para baixar o aplicativo do Geração Caminhão e acessar a plataforma através do QR Code que está aqui na tela. Lá você encontra a nossa comunidade, negocia direto com compradores e anuncia seu caminhão sem intermediários e sem pagar comissão. Agora vamos direto ao ponto e sem juridiquês. Para nos ajudar a entender esse cenário, recebemos uma convidada que une conhecimento técnico e visão de negócios. Empresária, mãe, advogada tributarista formada pela PUC Campinas, MBA em Gestão Empresarial e mestranda em Importação e Exportação. Ela atua ajudando empresas a proteger o caixa, aumentar a eficiência e tomar decisões mais inteligentes. Seja muito bem-vinda ao Caminhão com ela, Flávia Almeida. Muito obrigada, gente. Que baita de uma apresentação. Muito obrigada pela parceria, pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra para mim sentar essa mesa de peso e espero contribuir com um pouco da experiência, um pouco do que a gente já vem estudando também no mercado e trazer conhecimento para vocês. Tenho certeza que o que você vai falar aqui hoje vai transformar o negócio e a vida das pessoas. Então, pessoal, já assista esse episódio até o final. Encaminha para aquela pessoa que tem um negócio, que está empreendendo e que precisa entender em que momento que a gente está agora no Brasil da reforma tributária. E aproveito para falar o seguinte, ó. Já envia este vídeo para as pessoas do tu coração e também para as pessoas que não te gostam, né? Que não te gostam. Que a ti não te gusta. Que a ti não te gusta. Tem a intérprete aqui, tá? Com certeza. Flávia. Vamos lá. Meu Deus. Mãe do José. Mãe do José. Tá dormindo já. Empresária. Estamos aí, né, na jornada. Além da área tributária, você também tem um negócio à parte, né? Tem Sim. uma movimentação aí, um movimento que você faz, que eu já participei contigo lá e que tô louca que volte de novo. Vai voltar. Que é o Power Woman SP. É isso mesmo. É um evento para mulheres empreendedoras do Alto Tietê. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E retoma logo isso aí, viu? Vai retomar. A gente tá aguardando aí. A gente sabe que a tua fase de mãe é o momento ali, né? Pra gente pausa, né? E assim, foi até disso, a gente vai falar um pouco melhor, mas até desse evento, desse movimento de mulheres que surgiu até a ideia de focar um pouco mais na parte de importação e exportação para pequenas e médias empresas, né? Uhum. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da conversa. A gente vai iniciar um assunto que tá tirando o sono de muitos empresários. Flávia, vamos direto ao ponto, sem juridiquês.
vamos assim ser didática, né? Didática. Para quem tá ali entender e não ficar que nem aquelas conversas, aqueles papos que não levam a lugar Não, nenhum. Vamos ser diretivo e realmente contribuir com o pessoal com que precisa certeza. dessa informação nesse momento. A reforma tributária, ela já está na mesa. O empresário de revenda de caminhões e autopeças precisa se preocupar agora ou ainda dá tempo se ajustar? Que me gera muita preocupação e muito medo, na verdade, Fran, como empreendedora, como empresária, assim como nós aqui à mesa, e outros também que estão na rua, nas avenidas, nos mercados, né? Quem tem porta aberta, né? O comércio. Exato. O pessoal não tem se preocupado, assim. O que me gera medo? Quem move a economia do Brasil hoje é o pequeno e médio empreendedor. Uhum. E os grandes empreendedores, geralmente eles importam e exportam, a gente vai falar um pouco sobre isso também, Sim. e eles já estão se preparando desde 2023, que foi quando lançou aí a normativa, as mudanças da legislação e os cursos, inclusive, que a gente vem fazendo também. Uhum. Quem move, de fato, a economia não tem se preocupado. Então, a gente vai falar isso ao longo da conversa, mas não é nem tempo de pausar, né? Já estão pausados, na verdade. Pode parar, Tempo de né? buscar ajuda Não de dá pra forma relaxar agora, né, emergente. Flávia? Jamais, gente. Ainda mais com esse ano, que é ano de Copa, ano de eleição, de várias demandas específicas também. Então, pausou na mente do pessoal, né? Peraí, eu preciso me preocupar com isso só em janeiro. Na verdade, é pra ontem, né? A ideia é já se preparar, já se programar ao longo desse ano, os próximos 6 meses que nós temos aí, junto com a parte contábil, com a parte jurídica, nós vamos trazer esses pontos também do que mais impacta. O que mais me preocupa também, além do jurídico e contábil, a precificação dos produtos também, ainda mais quem Precificação, minha trabalha com amiga. revenda, na parte de Precificação. autopeças, autopartes, isso impacta demais. Então, respondendo a sua pergunta, não é hora de pausar, nem hora de ir devagar, é hora de acelerar e buscar profissionais para auxiliar nos cálculos futuros, Acelerar na estratégia, né, na Flávia? estratégia. E não em compras. É. Minha sugestão seria essa também. Pausa compra, pausa contratações, ou alinha com profissionais que entendem de demandas de contratações e de Sim. precificação, e já reprecifica com a nova demanda tributária que vai ser a partir de janeiro. Ainda que esse ano é um teste com notas fiscais ali, mas janeiro, PIS e COFINS vão ser excluídos já. A gente já tem uma implementação de novos impostos. E como que isso vai impactar no meu negócio? É importante sentar à mesa para entender. Além do desenho jurídico da própria empresa ali, do enquadramento, você está falando aqui que o que mais preocupa é a precificação, né? É o que mais me É o que preocupa tem que hoje, ver em Fran. primeiro, né? Porque o que a gente tem hoje muito comum em muitos vídeos na internet também, né? Ah, eu tenho 3 regimes tributários. É até uma das coisas que nós vamos falar, né? Eu tenho o simples, o presumido e o real. Ah, o que eu preciso mudar? E aí é um pouco do ego, né? O faturamento a gente fala que é ego. É sim. Então, qual que é o meu regime? Não, meu regime tributário é lucro real. Eu sou gigante. Tudo bem, mas você tem uma estrutura para adaptar isso à sua realidade hoje? Quanto sobra na última linha? Exato, é Que isso é o que isso. importa. Gente, me ajuda, pelo É o amor que de Deus. se É isso. Tem lucro? É a pergunta que se faz. Qual que é a É. sua E margem? quanto que sobra ali? Qual que é a Tirando sua tudo. margem? E tirando certo, não é tirando errado, né? É. E dá para dividir um pouco em serviço, nem sempre a gente emite nota fiscal de tudo. Quem vende serviço é um problema, mas é um problema que depende de estratégia. E o que me impacta mais é o comércio e a revenda. E a indústria? A indústria, sim, porque é maior, ela está mais organizada, mais alinhada ali, a depender do regime tributário. Ela tem uma atenção maior da parte contábil. Agora, quando eu tenho o meio do caminho, que é a pessoa que compra para revender, como que eu repasso isso para o meu cliente? Com que custo? Com que preço? Qual que é a minha margem? O que sobra no final da linha? Sim. E isso o pessoal não se preocupa. Tem muita relação com o nível de empresário O nível de empresário, que a Fran. pessoa é e também o tipo de negócio. A maturação do negócio em si, né? É, Se você é iniciante, está empreendendo, se é um franqueado, por exemplo, que tem meu suporte Deus. da Da franquia, franqueadora da e tal. franqueadora, é Depende muito do diferente. cenário, tem que analisar realmente, é ali no ponto, né? É personalizado. É um geral, existe um parâmetro geral. É preocupante o parâmetro que a gente encontra hoje de você perguntar para um empreendedor que tem 30 colaboradores, 20, 15, que já é preocupante. O que vai impactar na reforma daqui tanto tempo? Mas reforma, mas é só em janeiro. Mas Mas espera aí, para eu chegar em janeiro, eu preciso me programar, né? eu respiro fundo agora, porque alinhado à reforma tributária, Sim, tem a tal da NR1, eu ia falar a agora, Fran. escala. Fran, Minha amiga, é muita coisa ao mesmo é tempo. muita coisa. Eu acho até que. Eu acho não, eu como empresária também, claro que eu tenho 5 anos de empresária. Mas eu já sinto algumas dores e uma delas é como
fazer para atender a tanto requisito de lei? Tanto. Vai sobrar tempo para cuidar da empresa em que momento? Para cuidar da estratégia, para e ir o atrás de principal, oportunidades? cuidar de si, Sim. né? E aí vem a NR1. Eu vi um post de uma advogada que eu sigo, ela é especialista no trabalhista, muito competente. Ela falou assim, gente, 26 de maio, vocês estão recebendo multa, vocês têm colaboradores CLT, alguns são PJ, não é tão obrigatório assim, vai depender da demanda. Mas quando o colaborador ele é registrado, é obrigatório por lei investigar as causas psicossociais, psicossomáticas daquele empresário. E aí, se o empresário, né, aí voltando um pouco da reforma, tá distante, eu não vou olhar. Ele não olha não tem nem tempo sequer para olhar a NR1 que já passou. Mas peraí, a NR1 também tem que servir para mim, eu também sou um ser humano. Exatamente. O Estado, ele está transferindo uma responsabilidade para uma dele. pessoa só. Isso. Já não basta tudo que a gente tem agora. De imposto, necessidade, obrigatoriedade. E aí é um dos pontos que a gente vai trazer da lei, que nós vamos trazer aqui, né? Por isso que o pessoal tá migrando muito para fora. Porque não tem tanta obrigação trabalhista assim para lidar. É um problema. E aí você falou da parte de maturação, que eu encontro muito essa dificuldade das pessoas, né? A gente muda de mesa, então entende, peraí, cresci, eu preciso mudar de mesa e conversar com quem é do mesmo nível que eu. Sim. E é uma demanda muito grande do pequeno e médio que mantém a economia no Brasil de não ter acesso. E eu vejo isso estudando a parte do mestrado, que o pessoal não tem acesso, Fran, e porque não tem informação didática. A movimentação, a gente estava numa movimentação anterior que era a pejotização, né? Muita gente saindo do CLT e... Que tá super comum agora. Agora parece que o movimento vai ser o contrário. Muita gente que está empreendendo não vai suportar a carga e vai voltar a querer ter um trabalho formal. Ou ser autônomo, um só. Um só. Aí eu vou pegar menos serviço e dou conta sozinho. O impacto vai ser direto na geração de emprego. Tem um ponto que é o mais importante. O que o funcionário, o colaborador faz quando está dentro da empresa, até se estiver organizado, dá para ter um certo controle. Mas e o que ele faz lá fora? Não dá para ter. Como que eu posso ser responsável? Não é fácil. Engraçado também, né? Tem uma outra parte que eu vou falar bizarra, não vou dar outro adjetivo. Sim. É um adulto. É um adulto, eu vou ser responsável. Mas tudo bem, esse não é o tema. Meu pai, ele brinca, Desabafo só pra fechar. registrado aí, guarda Meu pai, ele isso. brinca, né? Jardim de infância. Ele brinca, meu pai liderou 40 pessoas. Tem trauma. Ele preferiu reduzir, atender só atacado, 2 empresas para ter uma colaboradora. E ele fala, não quero nem falar disso. Justamente por conta disso, né? A gente é adulto, e aí por isso também as empresas têm feito a pejotização, e é muito interessante a mudança da legislação. Sim. A gente não vai falar juridiquês, mas tem um termo, que é juridiquês demais, que chama jurisprudência. Sim. Que é um conjunto de entendimento de juízes, né? A própria sociedade, ela empurra o juiz a migrar a lei. Então, assim, olha, juiz, compensa mais CPJ porque eu não pago direitos trabalhistas. Então, empurra a lei para a lei ir de acordo. Se você pega hoje de 10 ações trabalhistas, 9 são pejotização e todas elas o pessoal perde para entrar com a ação. Aí eu quero trazer mais um ponto. Eu sei que esse não é o tema, mas é pertinente a gente falar. Até outro ponto para a gente trazer. Quando há processo ou quando há contratação de PJ, né? O empresário fica mais refém, porque se você cobra as demandas, cria vínculo. Se chamar no dia a dia... Subordinar. Mas peraí, eu tô pagando um salário e eu não posso ter acesso? Exato. É muito, e aí, muito controverso isso. É por isso a maturidade. Porque tudo faz sentido no papel, só que quando eu lido com um ser humano que não cuida de si, fica impossível. Como você contrata uma pessoa, você tá pagando salário e você não pode ter acesso. É isso mesmo. É uma segunda dor do empresário. Sim. E aí, Fran, o que vai acontecer somado à reforma? Os 2 assuntos que estão, né, em ápice aí. Vão existir multas, o pessoal vai começar a sofrer as consequências financeiras, porque o próprio Ministério do Trabalho ele tá atento à fiscalização, né? E são documentos que são entregues para eles mensalmente também. Sim. E vão sofrer ataques daqui 2, 3 meses. Ou não, daqui 6 meses, ataques de Receita Federal, porque tudo isso volta na parte... Se a ideia for acabar com o emprego no Brasil, eles vão conseguir. Eles vão conseguir. E é o inverso, é o próprio governo que é a favor disso, pregando o inverso. Pregando e vivenciando a prática de forma contrária. Sim. É o que você falou, é controverso. É controverso, mas quem sabe um podcast pra gente falar sobre isso. Disso. Muito legal o assunto, precisa. Mas vamos voltar ao nosso assunto, que é a reforma tributária. Na prática, quem não se organizar pode perder dinheiro.
Pode perder dinheiro e se torna menos concorrente com o outro e perde rentabilidade. Essa é a minha visão. Uhum. Porque enquanto uns se preparam para ser mais competitivos no mercado com o abatimento de imposto, que é um dos pontos da reforma tributária, a mudança de alíquota que também impacta, ou quem importa e exporta vai ter uma redução gigantesca, por exemplo, essa pessoa ela vai ficando para trás, né? Então não é nem o regime dela que vai acabar, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui também. É ela não ser competitiva porque ela não buscou o conhecimento a ponto de se tornar competitiva a tempo. Sim. E o a tempo é janeiro? Qual é o maior risco de quem continuar operando da mesma forma? Quebrar. Sem Você acha que nenhuma vai demorar, dúvida. Flávia? Fran, 6 meses, tá aí. Essa pessoa ela vai se tornar menos competitiva no mercado. Ela perde visão, estratégia, ao meu ver, tá? Rentabilidade e nome por quê? Quem se atualiza vai buscar um fornecedor do mesmo nicho. É assim como hoje, como que funciona, por exemplo, o lucro presumido. A gente presume um lucro, mas de fornecedor. Quando quem trabalha com comércio, ele lida com a pessoa do mesmo time que ele. Então, Sim. ele não vai falar com simples nacional, ele vai falar com presumido. Sim. Só que toda a precificação dele tem que ser com base nos impostos trimestrais que ele paga. Não é mais imposto, não é o DAS mensal que vem só no dia 20. São impostos diferentes. Sim. Então ele vai lidar com a pessoa, o fornecedor, o empresário, do mesmo patamar que ele. Só que para isso, onde é o maior impacto? Precificação. Eu fiz uma parceria com uma moça incrível, ela atendeu o escritório durante um ano de consultoria, de precificação e consultoria financeira. Tá fazendo pro meu irmão agora. E em conversa com ela, assim, a gente faz todo um trabalho em conjunto para a empresa que trabalha com comércio, a gente reprecificar os custos, despesas, colaborador, aluguel, enfim, para negociar. Para algumas despesas a gente abater, outras a gente eliminar. Ou outras a gente conseguir utilizar como creditação em janeiro. Ou abandonar o projeto. Ou abandonar. Que não faz sentido Não faz por conta do sentido. valor. É. Então, hoje, a preocupação de hoje já, né, Fran, do pequeno e médio, é a precificação. É aquele empresário, e aí a gente vai falar do nicho, estamos falando do nicho de veículos, né? Revenda, enfim. Eu compro por 10, eu vendo por 20. Certo, mas com que margem? Com base em que despesa? Seu colaborador tá dentro desse valor? A luz, a água, a internet que você paga, tá dentro? Nossa, tem que estar dentro? Essa é a pergunta que o pessoal faz. Sim. E isso me assusta. Sim, Porque porque tem um fator aí chamado também preguiça. Preguiça, Fran. Preguiça. Meu Deus, é isso. A preguiça come, Esse é o mal. come a margem, come o lucro. Come tudo. Quem tem, Vamos ser ó, realistas. dá trabalho Gente. fazer, dá. Tem que olhar. Mas não adianta. E é aquilo, Não dá pra Fran, passar batido você nisso. quer empreender? Poxa, empreende certo. Você vai empreender pra quebrar? Não. É a pessoa que meu pai sempre fala essa frase, né? Eu não me lembro ao certo, mas ele fala que tem uma vaquinha, né? E a pessoa, ao invés de engordar a vaca, que é a empresa, ela suga todo o leite da vaca. Coitada da Não vaca. alimenta a vaca, não cuida, não tosa, não faz nada. Ela só puxa. A pessoa física é rica, tem diversos bens, enfim, dinheiro. E a pessoa jurídica, que é o que traz rentabilidade para a pessoa, não tem É nada. a cultura do brasileiro, né? Empresa pobre e dono rico. É a cultura do brasileiro. Olhando para as razões, né, de uma pessoa empreender. Com esse cenário, tem que ter muita certeza do que quer. Porque, geralmente, quem resolve empreender é porque quer autonomia na vida, quer liberdade, e já não aguenta mais ser subordinada a alguém que não tem uma gestão, que não tem uma liderança eficaz, alguém que tem alta performance, principalmente, que quer mudar de nível. Mas também existe uma outra parte, que existe ali uma ilusão de que empreender vai deixá-la rica. Ui, gente. Demora, né, amiga? Demora um pouco. Demora. Você tem que ter constância para. E você não pode meter os pés pelas mãos. Eu escuto muito isso. Tem um nicho, né? Que é e tem inclusive nicho de autopeças e autopartes falando desse assunto de e-commerce. É muito comum. O que acontece muito com esse nicho? Outros nichos também, mas esse é o mais. Inicialmente você tá ali no MEI, ME, PP, você paga menos imposto, Simples Nacional, até um período de tempo, você fica rico, né? Então o pessoal, opa, tô rico, vou mudar tudo, vou trocar de carro, casa, celular, tudo. Quando ele passa 4 meses e começa a crescer e o pagamento de imposto sobe muito a alíquota, opa, peraí, preciso vender o Mudou carro de que eu faixa, comprei, já mudou tudo. preciso vender o carro pra pagar o DAS mensal, e é aquilo, né? Eu escuto muito do seu Kleber. Não adianta você dissolver patrimônio pra pagar dívida, gente. Você só vai se envolver em mais dívida ainda. Então, é uma mentalidade. A pessoa, ela acha que ela tá rica, né? Eu vou empreender pra ficar rico, mas não tem constância pra... Não trabalha o psicológico pra isso. A E pra que organização, pra né? essa gente? Você Meu Deus. atende e visita vários tipos de empresas todos os dias. Qual o maior erro que você tem visto as pessoas cometerem nesse momento de reforma tributária?
não olharem para a reforma tributária, Uhum. não saberem o que é, Fran, não sequer pesquisarem. Sabe assim, Google, reforma tributária, notícia do dia. Não sequer pesquisarem. Não, tem gente, é uma crítica aqui, né? Sim, É, a nós, inclusive, todos, né? inclusive, eu também não entendo muito, eu comecei a ler tem pouco tempo Sim. sobre isso. É o split payment, que vai estar relacionado ali direto na precificação, porque é aquela antecipação, né? Vai ser automático. Comprei esse Uhum, copo, o imposto já vai ser acreditado ou debitado. Não uhum, vai ser mais assim, vou pagar o DAS todo dia 20. O imposto ele já vai ali, a gente vai somar esse imposto, né, por produto que eu vendi, e aí sim eu pago sobre isso. Então é o que acontece fora, né, nos países. Você abre uma notinha nos Estados Unidos, ele vai estar lá os impostos que você pagou. Então uhum, isso é o split payment, ele vai ser automático, né, a gente uhum. chama. E não tem como mais fugir, né? Essa é uma dor também do empresário hoje. A sonegação fiscal é muito grande no Brasil, Sim, inclusive desse nicho de veículos, enfim, né? Porque a gente, eu compro aqui um veículo seminovo, portanto, eu revendo pelo dobro. Quem não entende compra, pelo menos eu já vi muito isso acontecer, ou negocia, mas sem margem nenhuma. E aí, sem margem nenhuma, um faturamento X, mas com que base? sim. Com que alíquota? Não, mas eu não emito nota fiscal disso, tá tudo certo. Então é um grande problema também, né? Teve um caso de uma empresa que eu conheço, eles vendem autopartes, então são peças, né? Para outros carros, eles são da região de São Paulo, e eles compravam uma leva das peças sem nota fiscal. Eles vendem no Mercado Livre, TikTok, Shopee. Essas plataformas, cada vez mais cruzamento Sim, ali, de né? Mercado dados. Livre, impossível você Sim. fazer qualquer coisa. Que aconteceu? Eu fiquei sabendo, né? Chegou uma hora, Frank, eles começaram a literalmente quebrar a margem deles porque não tava batendo as informações, né? Então eu comprava por valor X, então, nossa, tô milionário, comprei por 50, vou vender por 300. Mas como que sai esse valor? Como que entra o valor que eu compro sem nota fiscal e como que ele sai? É almoço grátis, né? É isso. Não Então tem. até o 2, 3, 4, 5 meses funciona. Mas depois de um ano, a Receita Federal, opa, peraí, esse cara virou presumido como? Sendo que ele faz esse tipo de negociação. Ou não tem nem base para migrar de regime. Base mental mesmo, né? De assim, mudei de mesa. Se você pudesse dar uma direção agora, é hora de crescer, segurar ou se reorganizar? 2, é hora de segurar Uhum. e é hora de se reorganizar. Segurar em que sentido? Segurar compras, segurar novas negociações, novos fornecedores, novas Se contratações. não tiver certeza, não lançar nenhum Não produto. faz. É. Eu tô pensando numa nova estratégia, segura. É dia das crianças, vem aí, vou comprar muito e vou vender tudo. Não, gente, é outubro, né? Black Friday tá aí, vou comprar tudo porque tô conseguindo um preço melhor com o O modelo fornecedor. antigo não vai funcionar quase que Não nada, né? vai, Fran, vai mudar completamente. E aí o pessoal não tem essa demanda. Então, peraí, eu já ouvi muito disso, né? Nossa, eu vou comprar muito porque Black Friday eu estouro de vender. Beleza, Black Friday é novembro. Dezembro, todo mundo endividado, porque muita gente faz conta pra viajar, pega férias e vai e vem. Uhum. Janeiro, reforma tributária. Extinção de 2 impostos super importantes, que é o Uhum. PIS e COFINS, e começa a questão do Simples Nacional, né? De uma mudança drástica. Então, por exemplo, hoje o Simples Nacional, ele não acredita nada de imposto. Hoje só presumido e real. A partir de janeiro vai acreditar. E aí é onde muitas empresas quebram, né? Que é um dos pontos que nós vamos trazer aqui também. Sim, sim. Qual é a Então, melhor é estratégia importante Qual para é a esse melhor momento estratégia para esse momento? É. sentar à mesa com o contador, que Uhum. entende, um advogado tributarista que entende também, à mesa com outros empresários que estão no mesmo padrão de crescimento. Isso muda muito. Sentei à mesa com um cliente, ele é um e-commerce, ele já importa. E aí, muita dúvida, ele não entendeu muita coisa. Ele falou, Flávio, eu entendi, mas não entendi, tá tudo muito nebuloso. Falei, faz o seguinte, senta com 3 ou 4 empresários dessa empresa aqui e eles vão contar a mesa com você na linguagem deles. Quem já faz, né? Foram pra academia juntos. Ele falou, Flávio, aqui, ó, selfie. Não tenho mais nenhuma dúvida. É isso, Fran, é mudar de mesa. Uhum. Sabe, o pequeno, o médio ou grande, A principal estratégia agora que você recomenda é conversar com outras pessoas, outros trocar ideia ali, empresários né? que estão na mesma programação para crescimento, Uhum. contabilidade, jurídico. E assim, não saio daqui enquanto eu não entender. O que vai mudar na minha empresa, né? O que eu fiz de errado até hoje? Então, a maior parte das pessoas, elas fazem muito e tá tudo bem. Nós estamos nessa fase de readaptação. E o que eu preciso fazer para andar certo a partir de janeiro? Porque aí eu não vou conseguir mais emitir minha nota, né? Eu não vou mais conseguir receber aqui sem nota ou sem origem. Sim.
e enviar para o cliente, emitir nota fiscal metade para esse cliente, só para eu ter uma passagem aqui para disfarçar. Não. Se eu receber Não vai 300, dar. eu declaro 150 só para movimentar. Não vai ser mais assim. Por isso que muitas empresas vão quebrar. Sim. Além das regras gerais, tem muito boato aí rodando o mercado, né? Vamos separar agora o que é mito e o que é fato. Vou te chamar aqui para um desafio. É mito ou a reforma tributária vai acabar com o Simples Nacional? O Simples Nacional, presumido, lucro real, né, enfim, todos os tipos de regime tributário, assim como os regimes societários, que é MEI, ME, PP, LTDA, SA, enfim, eles são constitucionais. Então, está na Constituição Federal. O que muda isso se o presidente decidir? Eu aprendi isso na faculdade, gente, ó, tô recordando agora. Uma medida protetiva, uma medida provisória Provisória nas e MPs. mudar. Exatamente. Então, ó, decidir e tal, vamos discutir aqui no Senado, a gente vai mudar. Isso é a única forma. Então, não vai se extinguir. O que provavelmente vai se extinguir, e esse também são boatos, são os tipos societários. Então, eu não vou mais conseguir conversar com o MEI. Por exemplo, o grande empresário, então, você é presumido. Você não vai mais conseguir conversar com quem é MEI ou adquirir serviço ou produto de quem é MEI. Porque o MEI, o que vai acontecer? Em tese, ele é a menor empresa A que minha existe. cara de surpresa. Então, MEI com MEI. Não, por exemplo, quem é lucro presumido e MEI. Então, eu sou presumido, você é Sim. presumido e você lida hoje com o MEI. Por O exemplo. que eu tô te falando é assim: MEI vai lidar só com MEI. Presumido com presumido. Exatamente, Fran. Vai formar pares. Vai formar pares. Isso vai gerar uma separação, né? Mas hoje já deveria ser assim, Fran. Então, por exemplo, se eu tenho comércio e sou presumido, eu preciso conversar com o fornecedor presumido. Só que o pessoal não faz isso hoje, porque eles não se acreditam corretamente. E aí, no próximo ano, vai ser obrigatória a acreditação. Então, o Simples Nacional, a primeira demanda que vai existir é o creditamento, é o crédito, né? A compensação de créditos. Então, eu vou conseguir conversar com o ME de igual para igual. Só que se esse ME não tem um regime de precificação correto, não tem emissão de nota fiscal correta, sem sonegamento de imposto, e eu que ando correto como ME, vou alinhar com essa pessoa, com esse empresário, ele quebra, porque ele não conversa mais comigo. Sim. Considerando tudo que eu faço. Tem um delay ali, né, de organização. Tem o delay. Tem um delay. Hoje, o delay, ele é geral. Só que no próximo ano, o delay, ele não vai ser mais omisso. Não vou tampar mais o sol com a peneira, como a gente chama, né? Já vai ser automático. Então, eu não vou mais conseguir ter esse... vamos esconder, vamos dar um jeitinho brasileiro aqui. Por isso que muitas empresas quebram. Porque hoje, quem dá mais jeitinho brasileiro são os pequenos, né? Os grandes, a depender do tipo de empresa, você não consegue dar um jeitinho brasileiro. Tem que estruturar e começar certo. Mas eu vejo também, e assim, é minha visão. Sim. Que essa reforma vai atacar muito as holdings, né? Também. Muito. Vai impactar muito essa tal de blindagem de patrimônio. Isso vai ser um ponto importante também. Sim, vai atacar isso aí. É o que muita gente hoje já faz, né? Então na verdade, vai expor as holdings, né? Vai expor de quem trabalha com proteção patrimonial, proteção familiar, sucessória, história em janeiro. Tem que olhar porque é tudo onde isso aí. o pessoal vai ficar desesperado. Opa, peraí, o que eu preciso fazer para proteger meu patrimônio? Tem muito ganho disfarçado de doação ali. Mas a maioria. A porque maioria, o pagamento de imposto zero, não é imposto de renda pessoa física. O CPF, duplo CPF, 100 mil duplo CPF, tudo certo. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu entendo assim que é tão complexo as leis tributárias do Brasil que até fazer certo vai errado. Talvez você morre tentando fazer certo. Sempre vai ter ali uma brecha, uma coisa pra te punir. Eu ouvi de um cliente, né? Ele fez uma pergunta à mesa. Eu tava conversando com ele. E até esse cliente que eu falei de ter muita dúvida. E ele falou assim, eu conheço um empresário, ele é muito grande, ele é um amigo meu vizinho de pessoa física. E ele falou pra mim assim, eu compro nota. Flávio, o que é comprar nota? Fran, inocente, assim. E, porque se der pra comprar, eu quero comprar. Inocente, assim. A fala foi muito, sabe, foi muito espontâneo. Coloquial, né? Foi coloquial também, porque foi sem noção, muito. E eu parei ali, eu respirei e falei, gente, eu não posso falar mal da pessoa, porque provavelmente é um amigo dele, ele conhece, mas eu preciso ser ética, né? Então, assim, ele é lucro real? A primeira pergunta que eu fiz é, então, pra ele, chega um momento do mês, talvez que ele não fature tanto, e não receba tanto, e ele não consegue compensar os créditos. O que ele faz? Então, faltam, sei lá, 50 mil de nota, ele compra nota de algum... Você fala crédito de ICMS, comprar crédito, né? Exato. Estourou aí uma operação gigantesca, créditos fictícios, né? É isso. Então, ele provavelmente ele tem alguém na Receita Federal, isso é certeza, que ele compra, paga uma propina, infelizmente é isso, não tem outra palavra,
pra Pagar uma compensar, bola ali. paga, e mensal, provavelmente, quando não abate, sabe? Eu vou te falar um resultado. Eu tenho um case, assim, que aconteceu recente. O cliente foi tentar negociar, que até então, desde quando eu trabalhava também, vendendo caminhão 0 km, a gente fazia esse uso de crédito de ICMS. Era Sim. totalmente legal, totalmente viável. Essa história de uma empresa poder transferir o crédito para outra também é legal. Sim, Só que exato. quando é um crédito fictício, vamos imaginar aqui hipoteticamente que você devesse aí R$ 200 mil de impostos e Sim. está tentando se creditar através de outra empresa. Quando o crédito é fictício, essa sua dívida dobra, triplica, Fora multa, né? vem multa, aí fica impagável. Não é 200, vira 1 Esquece. milhão, 2 milhões e você Fica não vai lá. conseguir pagar. Aí o melhor caminho, ou você dissolve o patrimônio pra pagar, ou você contrata um jurídico só pra fazer gestão de passivo, que é acompanhar, pra não virar ação e não penhorar sua casa. E É esse o caminho. caminho é estruturar mesmo. É estruturar. Quer Fran. empreender no Brasil, quer ser empresário no Brasil, tem que seguir, não adianta. Agora, se não quer, vamos de lá maquila. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Agora, saindo um pouquinho da parte técnica ali, quem é a Flávia fora do escritório? Vamos lá. Eu sou filho dos meus pais, Vanusa e Flávio, minhas grandes inspirações como empresários, como pessoas, enfim. Esposa do Lucas, meu esposo, mãe do nosso milagre José, meu filho Preciso tem conhecer 7 meses, um fofo. o futuro convidado do podcast. Pode ser combinadíssimo. Sim. Eu sou amiga, sou parceira, gosto muito dessa bagunça, né? Eu gosto de bagunça, de conversar, de tomar café. Sou muito companheira também com as minhas amigas. E sou discreta, não Por gosto isso que muito você de fundou aquele aquele movimento grupo de de mulheres Power Woman, maravilhosas. Alto do Tietê. Vai voltar. Vai? Grupo de mulheres incríveis, né, Fran? Sim, Eu sim. sou apaixonada, Uhum. amo. Também sou líder do evento do Power Woman. A gente tem um projeto em comum em família, que é o Gestão à Mesa. A gente faz ainda alguns projetos com algumas empresas, familiar. E estamos aí na jornada, em conjunto. Essa sou eu. O empreendedorismo faz parte da sua É família, né? família, Fran. Quando você percebeu que isso era pra ti também? Eu gosto muito de vender. E não é vender um contrato e você assina, sabe? Essa conexão. Meus pais empreendem desde quando eu nasci. Então, Você meu gosta de estar pai, com as pessoas. eu gosto de estar, Fran. E Eu sou. arrancar o dinheiro dessas pessoas Olha, vendendo. você tá vendo, né, Mas também dá Francisca? resultado, Você né? tá vendo. Você dá resultado. Mas eu gosto disso, assim, Fran. E aí, quando que eu percebi? Meus pais tinham loja, eu cresci, né, nessa vida. Meu pai empreendia, minha mãe também. Eles tinham uma loja de 40 colaboradores, como eu falei, que minha mãe tem esse distanciamento hoje. Fecharam a loja, durou 14 anos. E eu era criança, eu trabalhava no caixa. E eu não recebia R$1. Só que eu aprendi demais. Processa assim. seus pais, Vou Flávia, dá processar, tempo gente. ainda. Dá tempo. Deixa Direitos de herança- trabalhistas. Deixa de herança pro José. Reclamação trabalhista. Eu e meu irmão, a gente ficava lá na loja, né? Então a gente trabalhava na escola, depois da escola, eu estudava, sempre estudei muito. E os finais de semana era sexta, sábado e domingo também abria a loja, né? E ali eu via, nossa, amava entregar o melhor pra pessoa. Ah, você quer um café? Você quer como conversar? Quer fazer isso? Eu ficava observando aquilo. Falei, gente, o que será que é isso? Eu tinha o quê? 12, 13, 14 anos. Falei, o que será que é isso? Assim, eu nem sabia o que era empreender. E aí, quando eu tava na Vai faculdade, morrer sem saber, só. Vou morrer sem saber, Fran. E meu pai sempre foi muito da venda, minha mãe também. Tava na faculdade na época, eu trabalhei em alguns escritórios pra eu aprender, então eu suguei tudo que eu podia. E eu fui pra uma empresa, né, de tributário em São Paulo, chama Grant Thornton, uma empresa incrível. Sou muito grata. E lá, na faculdade ainda, começaram a aparecer alguns clientes. Ah, mas você faz isso, eu vi que você postou isso e tal. Eu falei, nossa, isso aqui acho que vai dar certo. Você começou a se vender, né? Eu comecei a me vender. E ali eu falei, meu, que legal. E aí é onde a gente furou um pouco da bolha da advocacia também, sabe? Que é uma área muito mais formal, mais Tirou aquela séria, rigidez, né? muito terno e gravata, e ninguém fala comigo que eu sou ultra formal. A gente pode furar essa bolha, porque no fim do dia, é o que a gente tá falando hoje, né? O cliente, ele não quer saber do juridiquês, né? Ele quer saber que você é competente, quer ter sentir acesso. segurança, quer ter acesso. Mas no fim do dia, ter a OAB ou não, impacta? Impacta, mas nem tanto. Então, eu gosto disso, assim, sabe? Do relacionamento. Foi aí que eu percebi que isso era empreender. E em que momento o tributário deixa de ser obrigação e passa a ser uma ferramenta de crescimento? Na tua visão, né? Quando que eu percebi isso, Fran? Eu trabalhei em 2 setores públicos, Fórum de Campinas e Procuradoria da Fazenda. Então, PGFN, que ali é o coração do que eu trabalho hoje, o contrário, né? Eu trabalho Sim. para o empresário. Quando eu trabalhei lá, fiquei 1 ano, eu entendia o lado do governo
E aí eu migrei para um escritório de advocacia em Campinas, chama Finoc Ustra. Super renomado, eu lutei muito para entrar lá. Sou muito grata todo esse tempo que eu passei lá. Na pandemia, eu estava trabalhando lá. Foi o único setor que se manteve em pé, porque é tributário, vamos desenvolver teses para que o empreendedor não pague tanto imposto assim. As teses, o que que são? São entendimentos dos juízes de redução de imposto ou de alguma mudança da legislação. A gente entra com a ação judicial para requerer com que esse empresário não pague ou receba algum valor de volta que ele pagou a mais. Isso são teses tributárias. E eu me lembro de uma madrugada, era meia-noite, 1 da manhã, eu ali trabalhando muito com a minha chefe, a Isa, e veio um empreendedor falar com a gente, por vídeo mesmo, assim, um desespero, a gente trabalhava demais, Fran. E ele falou assim, gente, o juiz aceitou a tese tributária que a gente entrou com a empresa dele, era uma empresa média, né, de porte. E ele falou assim, obrigado, porque foi através de vocês que eu não dispensei nenhum colaborador. Ali eu entendi que o tributário é uma ferramenta para você crescer. Sim. Então você pode usando tanto da melhor forma, né? estruturando da melhor forma, utilizando e fazendo acontecer de fato. Então, tanto para uma dívida gigante que você pode gerir o passivo, cuidar mensalmente para não virar algo maior, ou fazer aquele empresário pagar uma dívida de parcelas de 10, 15 mil reais por mês, gestão de passivo, ou uma empresa que é saudável, você encontrar estratégias tributárias para que ele não pague tanto imposto como deveria. Então, eu me apaixonei. Naquele dia, eu nunca esqueci desse empreendedor. Falei, é esse meu propósito. A tua mentalidade, então, é assim, ó. Já que eu não consigo mudar isso, eu vou estudar e entender onde que eu posso atuar ali e usar a meu favor. Exato. Você também lidera um escritório com outros advogados, né? Como foi para você fazer essa transição de ser uma advogada tributarista? Que é carreira solo também, né, Flávia? Carreira solo, é. E fala pra gente aqui qual foi a decisão difícil que você precisou tomar para ser uma líder. Resposta simples, Fran, que é o que eu tenho vivido hoje, inclusive, sair da zona de conforto. Agir com razão, né? Você deu um exemplo, nossa, já me inspirei aqui quando você falou, eu tô acostumada, faz parte, é a vida. E meu pai sempre fala isso, ó, aconteceu, paciência, você não Sim. escolheu empreender? Minha filha, levanta da cadeira Aceita. e vai fazer acontecer. Não tem essa de, ai, ó céus, ó vida, tá difícil, meu Deus. Hoje nós estamos em 9 pessoas. A gente abriu uma vaga hoje, Crescendo, né? eu tô um pouco desesperada. Por Né, quê? por conta da responsabilidade. Então gera um pouco de não medo não, porque eu sei onde a gente vai chegar, sabe? No sentido de técnica. Ninguém para, Fran, quem é honesto, quem tem caráter e quem estuda. Meu, contra conhecimento, assim, não existe outra explicação, entendeu? Você estuda e, você vai se tornar excelente no que cresce você faz. onde você estiver. Onde você estiver. É essa mentalidade que a gente precisa que o país tenha. Precisa, exatamente. E Você implementar pode na crescer mesa. em qualquer área. Não, Você é eu competente. só vou ser rico, eu só vou ser próximo se eu for jogador de futebol. Não, Se eu gente, tiver isso não uma grande existe. transportadora, uma revenda. Cara, seja o melhor naquilo que você faz. E é único. Fran, não existe concorrência. Não existe concorrência. Eu não acredito nisso. Não sei se você acredita. Não, eu não acredito nisso, não. O que eu acredito é assim, que não dar o nosso melhor é desperdiçar o dom que Deus nos deu. Essa frase não é minha. É injusto, né? Ela é bíblica. Sim. É injusto, porque você tem a obrigação moral de dar o seu melhor. Porque Deus te fez para ser um vencedor. E outra, assim, né? Basta a gente olhar pra gente, né? O seu olho é um, meu olho é outro. Sua mão é uma, minha mão... Nós somos diferentes e somos complementares. E por que não olhar com essa mentalidade, né? Então hoje a gente tem essa equipe, a gente criou isso, a gente hoje nichou completamente pra empresa, então a gente focou totalmente nisso. A gente tá fazendo uma repaginação do Instagram, do site e tudo. Vai lançar agora essa digital, semana. Né? Mudou completamente tudo. Com um nicho focado para empresas, independente da área, né? A gente tem estruturado bastante essa parte. E o desafio é esse, assim. Qual era o medo que você estava tentando me explicar e eu te interrompi? Do crescimento mesmo, Fran. Assim, saber que eu sei que eu vou crescer, estamos no caminho, porque a gente é competente, a gente vai estudar e vai ir. E tem cliente, já tem retórica ali, né? Sim, acontece. Retórica. É só a gente fazer o trabalho bem feito. Mas, opa, peraí, com qualidade, com estrutura, não perder a essência. Esse é o ponto principal, assim. E estamos aí na jornada, né? Meu Deus. Tem uma coisa que eu adoro falar sobre isso. Me conta. O que faz a gente... Uma das coisas também que faz a gente permanecer
tocando a nossa empresa, fazendo o nosso negócio, é o entusiasmo. É, Porque o verdade. entusiasmo, com uma base bem estruturada, processos bem construídos, rotinas, tarefas, sistema, né? Você tem que ter ali um acompanhamento. Dê uma É tarefa verdade. diária pro Pro funcionário. colaborador. Minimamente ali no final do dia, antes de terminar o dia, você tem que ir lá como líder e falar assim, fulano, como que tá o andamento disso que você fez? Porque também não é algo que acontece no automático, né? Não é. Tem E que o ter que é ali óbvio o... pra gente, Não é não é pro óbvio. É, outro. Por isso que exatamente. cansa, né? Você tem que Uhum. escolher. É o dano. É sofrer o dano. Você tá afim de sofrer Pagar o o dano? preço. Tô afim, então eu vou empreender certo. Porque se eu não empreender certo, Fran, e ainda assim sofrer o dano, eu tô fazendo tudo errado. É. É melhor Sai fazer fora. certo e sofrer o dano completo, gente. Em todos os aspectos, né? Todos os sentidos. Faz sentido sim, Flávia. Qual foi o fato que mudou sua forma de enxergar negócios e carreira? Foi Um insight. um insight assim, você contou um aqui, né, que você estava trabalhando numa empresa e tal, mas tem um que te marcou. Qual que foi? O insight, assim, e eu tenho vivido isso um pouco agora, sabe? É mudar de mesa, Fran. Mudar de mesa me fez chegar a negócio carreira de forma diferente, sabe? Quando você começa a empreender, você caminha por uma demanda. E a gente sempre pede, né? Deus, me leva para esse lugar, não? Eu As quero fases. as fases. É exatamente isso. E aí, quando você começa a se aprimorar e a crescer, e aí, automaticamente, né, as portas elas vão se abrindo. A gente acredita muito em Deus, então Deus ele contribui totalmente para isso em primeiro lugar. Sim, A gente sim, precisa sim. buscar, né, conhecimento e o poder da palavra também é muito grande, né? Você começar o dia, comecei o dia, meu, saúde, paz, alegria e, meu, vamos fazer acontecer. Agradecer por ter acordado. Energia lá em cima. É, por ter Ai, tô acordado. mal, não dormi à noite. Problema seu, minha querida. Vamos pra cima. Eu falo pra mim mesmo, tá? Essa frase. O problema seu, minha Tipo, problema seu, minha querida, é pra querida. É você. pra mim mesma. Ai, ó Porque isso dá processo céus. se fosse para um colaborador, tá? Daria. Assédio. NR1 ia te pegar ali, ó. Assédio. Não, eu falo pra mim mesmo. Não tem ação contra o dono, né? Não tem. Eu acordo, às A vezes. gente nem é ser humano, Nem é ser nem humano, tem dorme. NR1 pra Gente, nós. dorme, se dormir. Momento cinismo. Teve, teve uma semana, Fran, nunca esqueço, foi a semana de fechamento. E eu tomo os remédios da trombose, né? Então eu voltei a tomar o comprimido. E esse comprimido, ele traz algumas reações ao corpo. Foi uma semana que eu dormi zero, assim, efeito colateral muito alto. E semana de fechamento. Eu acordava pra mim, minha querida, vamos lá, se eu não escolher empreender certo, vamos empreender certo. Mas voltando pra sua pergunta, o insight, o momento, é saber que você vai mudando de mesa. A primeira mesa que eu mudei interna, meu pai falava assim pra mim: você precisa delegar. E eu era sozinha. E eu, não, mas não tem como, porque eu quero fazer tudo pra mim, tudo sozinha. Não Eu tem sou. como crescer, né? E meu pai Se não falou: não, delegar. você Não. precisa mudar de mesa. Então você precisa contratar alguém. Foi a primeira vez que eu contratei uma pessoa. E aí de lá é a segunda etapa. Então, opa, temos 4. Já mudou. Então precisa definir uma liderança. Vai ter que soltar mais uma mão. Mas eu não quero soltar uma mão porque a gente tem um controle, né? Sim, a gente quer ter. A gente quer ter isso. Leva pra terapia. Tudo bem, terapia toda segunda-feira. E a terceira é, opa, eu tô mudando de mesa. Quem que eu quero levar comigo pra essa mesa? E aí é um ponto importante também, você já passou por isso com certeza, né? Sim. Talvez ninguém vá com você. Sim, tem patamar que você não alcança com o mesmo time. Não alcança, Fran. Eu lembro teve uma situação de um caso, vou contar, porque entra também no nosso assunto, né? Um cliente, eu tive um sonho me iam indicar um cliente de mineração, outra área. Aí eu falei, tá bom. Aí, 3 meses depois, um amigo, o filho desse cliente, né, que é médico, me indicou o pai dele. E conversa vai, conversa vem, Fran, ele falou assim, Flávia, pra contratar você, é importação e exportação, né, China pra cá. Eu preciso que você tenha três pontos principais. Inglês fluente, mandarim, porque eu não fazia, eu nem sabia, não sei nem o que estava acontecendo. Passaporte e visto, você tem. Fran, a primeira coisa que ele perguntou na mesa foi assim, qual que é sua OAB? Ele falou, eu quero saber se você tá pronta. Assim, na minha mesa. Eu Direto e gelei, reto. direto e reto, super humilde. Mas era o inglês sendo de... Era o mandarim que eu não tinha. Aí na hora, Nath, da minha professora de espanhol, Nath, vem cá, preciso voltar às minhas aulas. Eu fazia o inglês, só que eu parei o espanhol por causa da gestação. Sim. E ali eu falei, peraí, gente, o negócio é diferente, assim, sabe? Eu falei, nossa, mas na minha cabeça, né, da mesa, na segunda mesa, que eu fui pra terceira, né? Sim. Por que eu preciso disso? Eu não preciso disso. E aí, qual que é o impacto técnico que eu tenho que me preparar que eu vou gerar pra esse cliente? Pra essa pessoa, pra você, enfim, né? Sim.
Então, isso me gerou um estalo, um insight. Opa, não consigo levar todo mundo. Porque se sentar à mesa com o parceiro, você tá pronto? Porque quando estourar, vai ser isso daqui, você tá pronto? Ah, Flávio, eu acho que não é pra mim. Mente, né? Uhum. E o outro parceiro é pra você? Ah, vou me preparar, eu quero. Como que eu faço? Aí você tem que ter ali a disponibilidade de repente, ajudar aquele parceiro, né? Então, você vai encontrando no caminho pessoas que todo Vamos te mundo faz o que a ajudar. gente faz, Uhum. mas nem sempre a gente vai levar essas pessoas. Esse foi um baque que eu tive também. É aprendizado, Fran. A inteligência dos negócios também muitas vezes está em olhar para fora do óbvio, né? É. Inclusive até cruzar as fronteiras. Muitas empresas brasileiras, principalmente as que fabricam algum produto, alguma coisa, têm ido para o Paraguai, né? Agora vamos trazer aqui para o nosso negócio, autopeças, por exemplo, de caminhão. Como que pode se beneficiar estrategicamente da Lei Maquila para reduzir custos de fabricação e impostos? Vamos então voltar só um pouco, até para colocar uma figura na mente das pessoas. Bora. A gente teve uma mudança drástica de algumas 10 empresas brasileiras aí, né, em relação a essa questão de mudar toda a operação para o Paraguai. Sim. Foi essa bomba que trouxeram aí nas redes da televisão. É o que tá rodando, É né? o que tá rodando. É os boatos que eu tava te falando, a gente precisa separar ali o que É que os é boatos, fato o que é mito, o que é não é, verdadeiro. né? Vamos Mas lá. vamos lá. Pra gente ficar se iludindo, né? Vamos. Essa lei é uma lei bem antiga, né? Eu até pesquisei, até estava pensando sobre isso também anteriormente, por conta de 2 clientes que perguntaram, inclusive um deles é meu irmão. Meu irmão é meu teste, eu brinco. Eu falo, gente, você vê o vídeo no TikTok, né? Essa lei, na verdade, ela é uma lei do México e ela se ampliou para o Paraguai. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que bater aqui. Sim, não é nada novo. E aí, olha também que interessante, né? Antes da gente entrar, de fato, na sua pergunta, Fran, o poder de uma estratégia tributária para as grandes empresas, né? A sacada dessas 10, 20 empresas que fizeram isso, muitas, tem mais de 40, Isso é né? estudo, né? Isso é estudo. Sentar mesmo e falar, meu, advogado, contador, me dá uma estratégia tributária aí que eu preciso dos impostos, tô pagando demais. E aí o pessoal tem que correr e pesquisar. Sim. Então trouxeram essa sacada e nós vamos entender um pouco dela também. O ponto principal, aí tem alguns principais fatores que eu traria aqui, redução quase que zero de alíquota tributária. Só que para quem que é esse tipo de lei? Não se aplica para todo Indústria mundo. e fabricação. Então, ela só se aplica para quem está na origem. A origem. Então, se eu fabrico, por exemplo, esse copo, essa possibilidade de migrar a minha operação para o Paraguai, ela é possível. Ah, eu comercializo o copo. Não tem nada a ver com isso. Então, a lei não é possível para mim. Ainda, tá, Fran? Sim. Eu acredito que ainda. Porque nos próximos 2 anos, eu acredito que mude um pouco mais também. Vai Então, se amplificando, né? esse é Trazendo novos cenários ali. Exato, novas cláusulas, novos artigos, novos incisos, vai modificar, Ainda tenho mais se certeza. houver essa migração aí. Exato. E aí, qual que é um dos pontos principais? A alíquota de exportação, ela é 1%. Então, hoje, o que as empresas pagam 10, 20, 15, dependendo do tipo de negócio que você importa ou exporta, eles pagam 1%. É muito baixo, quase que zero, na verdade, né? Um ponto importante também, eu falei de tese tributário, até vou somar um assunto aqui junto com a possibilidade que eles trazem também. Quase que redução de 70% de energia elétrica. E aí eu vou trazer uma possibilidade que a gente teve no Brasil. É custo também, né? Custo, Tem um Fran, imposto de mandar de volta e é mais o muito custo de alto. energia elétrica. Há 2 anos atrás, eu lembro, em junho, dia 3 ou 4 de junho, eu lembro dessa data que eu tava na loucura. Saiu uma tese tributária, eu me lembro disso, que a gente poderia entrar com uma ação chamada repetição de indébito tributário. Repetição de indébito tributário. Recuperação de crédito, mais fácil. Sim, mais simples, né? Mais simples. Hoje A gente, na nossa conta de energia, então pega aí sua conta de energia EDP, Enel, enfim, né? CPFL. Lá embaixo a gente tem o ICMS que vai na energia elétrica. Existem 3 impostos, encargos do governo, que eles cobram mais, que é transmissão, distribuição e encargos setoriais. Essa normativa, ela cancelava essa cobrança. O que as empresas começaram a fazer? Entrar com ações judiciais, recuperação de crédito, para reduzir essa alíquota tributária dos últimos 5 anos. Então, daqui para frente, eu não pagaria mais Você tá falando da energia? energia elétrica. Energia elétrica. E de hoje para 5 anos para trás, eu recuperava dinheiro. Eu lembro, tá? Eu me lembro que eu pesquisei muito sobre isso. A maior demanda aqui de gasto de energia elétrica são as fábricas e indústrias. Sim. Poluição Então, também. assim, a galera recuperava, Fran, mais 50 mil reais. E era um valor, a gente entrava com a ação, entrava com uma segunda ação chamada cumprimento de sentença, para cumprir a sentença do juiz, e fazer um documento para essa empresa sacar esse valor. Sabe dizer se isso ainda funciona nos dias de hoje? Tá suspenso os processos. Então, subiu para o Tribunal Superior,
E tá suspenso lá por conta da demanda que surgiu. E quando eu fui estudar essa parte da legislação, os benefícios da lei também, eu me recordei dessa sacada que a gente teve aqui no Brasil. Hoje suspenderam, então na época, um ano inteiro, o pessoal recuperando dinheiro, parando de pagar imposto. Então de 6 mil que uma empresa pagava, por exemplo, uma fábrica média, reduziu para 2, 3 mil. É uma redução gigante. São 2 colaboradores pagos também, se a gente for parar pra ver. Sim. Então, essa facilidade hoje para as empresas de autopeça, autoparte, no caso de fabricação, fabricantes, quase 70%. Taxa de água é zero. Direitos trabalhistas, esse é um dos benefícios da lei, tá? Hoje no Brasil você tem o quê? 13º férias, um Nossa, são terço constitucional, um terço constitucional de férias e 10º, FGTS, diversos. Lá tem um ou outro, que é o INSS, que é o imposto normal, né? E o imposto que eles contribuem mensalmente ali para o FGTS, que é equivalente, né? Então, em um geral, o que beneficia o fabricante e a indústria? Os direitos paralelos que a gente tem. Então, hoje, se você for conversar com o dono de uma indústria e fábrica, a alíquota dele é menor, porque ou ele é presumido ou ele é real. Ele já se acredita, então a dor dele não é tão grande. Agora, se você pergunta pra ele, quanto você paga de energia elétrica? E de folha de pagamento? Meu, Flávio, O custo energia logístico elétrica, também. 50 mil. É. E aluguel? 100 mil. E aí eles estão oferecendo espaços lá também, né, para essas indústrias com custo muito baixo. Para fomentar também, né, Fran, o comércio local, Sim, somado à mão de obra. um outro movimento que está acontecendo agora no Brasil é o crescimento imobiliário de investimento em terras estrangeiras. Muito. Entenda-se de terras estrangeiras, Paraguai. Exatamente. Então, Que tá aqui do nosso lado. uma coisa está acompanhando a outra. E aí, a gente trazendo aqui mais para nossa pauta do Geração Caminhão, tem um ponto também que vai fazer diferença nessa transição, que é o custo logístico. Exato. Trazer pagando imposto a 1%, beleza, ok. Mas e como que essa mercadoria vai vir? Vai ter demanda de mais caminhão? Vai ser Sim. ferrovia? E aí tem um ponto, né? Aham. Quando chega no revendedor e no final, então, o cara que compra dessa indústria, ele vai comprar quase que zero de imposto. Ele vai revender com uma margem muito maior. Isso alinhado com a reforma tributária, sem sonegação de imposto, claro, né? Esse fabricante, ele vai ter uma margem aqui dentro do Brasil gigantesca para poder vender, então ele não vai ter concorrente. Uhum. Ele se torna mais competitivo no De mercado. novo, a precificação vai fazer sentido novo. agora. E aí é onde os pequenos e médios quebram. Porque como que eles concorrem com esse cara que é fábrica? Essa seria a minha próxima pergunta. Você tá fazendo mestrado, doutorado em Mestrado. em Termina, importação e espero que ano que vem. exportação, né? Como isso pode Reflete. impactar pequenas e médias empresas aqui no Brasil? E quem vai perder dinheiro, Flávia, com a reforma tributária? Vamos lá. O que eu percebi, Fran? Eu lembro quando eu estava fazendo a parte inicial do mestrado para passar nas universidades, né? Eu não encontrei nenhuma informação para pequenas e médias empresas. Isso foi antes dessa legislação estourar, por exemplo, e da reforma tributária também. Ninguém tá olhando para isso. Ninguém tá olhando para isso. E aí, por exemplo, a própria legislação, né, do Paraguai, ela não olha para quem presta serviço. Hoje, a importação e exportação, ela é muito forte para quem presta serviço. Então, casos, por exemplo, eu pesquisei muito isso também. Arquitetos que pintam quadros fora, eles conseguem importar e exportar para cá, para o Brasil, e não tem esse acesso. Só que essa galera que se esforça muito para comprovar que eles podem importar ou exportar, eles não existirão mais, Fran. Porque aí pensa comigo, como que eu que revendo numa loja de autopartes, um Mercado Livre, ou uma loja física, que hoje quase não se sustenta mais pelo custo de mão de obra, enfim, de logística, como que eu vou competir com uma empresa que ela está se estruturando tem 5 anos para poder fabricar, para organizar na própria legislação do Paraguai e para revender aqui e para ter uma empresa aqui? Esse cara vai quebrar. Então, ao meu ver, isso eu tenho, quase certeza, né? Se não mudar muita coisa. Com a reforma, o pequeno quebra, Fran. Ele vai ter que se unir a outros pequenos. Vai ter que se unir. Ou ele vai precisar prestar serviço para o médio e grande. Vai precisar acontecer isso. Talvez ele dure ali os 6 primeiros meses, sabe? Depois não dura mais, porque não vai ter com quem conversar. Mas essa estratégia de se unir a outros pequenos, ela funciona já. Exemplo, pneus. Os pneus importados, eles tomaram de conta do mercado brasileiro, já tem 2 anos. Eu já até gravei sobre isso, take-off, transportadoras que tá saindo da atividade fim, de transportar e tá revendendo pneus. Uma polêmica, enfim. Sim. Agora,
o que que algumas pequenas empresas, até média, acima, fizeram como estratégia para trazer, né? Eles se cotizaram e como tem que trazer muita coisa de fora, você traz 200 pneus, eu trago 300, você 400, e aí fecha ali um container e acaba dando certo. Cada Então, uma das uma saídas para não... pode ser isso. Pode ser essa união. Dentro de um contrato muito bem elaborado, Exato, com dá para base na fazer. reforma, Isso. prestando um serviço para uma grande empresa que já está Uhum. estruturada. Isso vai funcionar. Usar uma trade direitinho para fazer isso aí. Dá É para possível. fazer. É aquela história que a gente estava falando agora há pouco. Pensando fora do óbvio, acaba se encontrando outras soluções. Vai precisar se reinventar. Vai ser uma nova pandemia, sabia, Fran? Eu tenho essa visão. Sim. Um pouco pior, porque é uma pandemia definitiva, né? A pandemia que a gente viveu 2020 durou 2 anos, digamos que assim, né? Ali o impacto o reflexo maior. tá até hoje. Até hoje, mas ela finalizou. Ela teve um prazo para falar, gente, todo mundo pode sair de casa, um exemplo, tá? O que não finalizou foi a parte econômica, política, que tá aí. A gente teve superfaturamento em preço de caminhão, Tá que tudo. até agora Saúde, não normalizou. Nem se fala, né? Mas a reforma tributária, ela é para sempre, né? E só vai alterando cada vez mais a própria legislação. Vai só inchando. Então não tem como eu competir. Eu sou uma loja que vende doce, uma loja que vende autopartes ali de revenda, ali, enfim, né? Mais simples ou seminovos. Não tem como eu competir com um cara que tá estruturando isso, ó. Faz tempo. Que tem um time. Ele criou uma fábrica, ele contratou parte da mão de obra do Paraguai, ele levou parte do time para lá, pagando menos imposto pra galera, trouxe qualidade de vida, porque você levanta a mão. Quem quer sair de São Paulo para ir pra uma cidade menor, com qualidade de vida, eu pago tudo. Eu quero ir com meu filho, com a minha mulher. As pessoas também querem conhecer novos ambientes, né? Respirar novos ares. E detalhe, né, Fran? Conexão logística de sul, sudeste e centro-oeste aqui de Brasil, tá aí, 2, 3 horas, dependendo da distância da região. Não é muito longe. complexo, não. Não é nada muito... Impossível. Não é, como tá bem ir para os Estados próximo, Unidos. né? Não é impossível. Aí eu preciso de visto, precisam me aprovar. Não, gente, eu migro. Eu vou trabalhar numa indústria que já está regulamentada pelo Brasil. Vendo pelo lado positivo, a gente sempre tem que enxergar, né? Que é bom também para o Mercosul ter essa movimentação aqui, econômica. Aumenta um pouco a movimentação. Dá poder de emprego, de compra. Visibilidade. É interessante, quebra um pouco do preconceito que até que você trouxe, né? Sim, preconceito também. Total. Agora, a gente precisa entender quais os reflexos, além desses que a gente está vendo agora, porque com certeza existirão outros. Porque no dia a dia vão surgir. Precisa entender o que é que vai acontecer ali. Preconceito, sim. É uma pergunta também que eu vou te fazer agora. Você já enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher nesse segmento? Nossa. E como você lidou com isso? Eu acho que agora, sendo mãe também, né, Fran? A gente encontra duas... Você é uma pessoa nova, né? Relativamente nova. 28. 2 parcelas. Não é justo comigo, Flávia. É justo sim conosco. Metade. Fran, assim, se a gente... Eu conversei com uma cliente sobre isso ontem, ela também é mãe, também empreende. A maternidade, aí aqui eu falo com muito respeito, porque, né, eu sou mãe. São 2 caminhos, né? 3. Ou você vira a mãe guerreira que faz tudo e ninguém te pare, você é contra os homens, você milita, esse é um caminho. Ou você continua a sua vida e segue como se é uma fase, é uma parte da sua vida, a maternidade, tá tudo certo. Eu acho que o extremismo... Ou nunca é. Você entra numa autocomiseração. Ó céus, ó vida, eu sou mãe, o mundo não liga pra mim. E, nossa, como minha que eu vou criar essa vida, criança? como os homens olham pra mim na mesa estranho. Gente, pelo amor de Deus. É uma vida que brotou dentro de você, meu amor. Gente, com todo respeito, assim, é porque eu sou um pouco mais prática, né? Então não dá tempo. Mas todo respeito, Fran, assim, eu precisei, e isso é de mim mesmo, sabe? E terapia, graças a Deus, né? A vida segue, gente. A vida não é a partir disso ou apesar, né? O filho não é um pesar na nossa vida. Ele é uma parte da nossa vida que nos dá força pra continuar. Mas eu não posso parar. E aí é onde entra muita crise de identidade nas mães. Das pessoas no geral. Sim. Então, se é uma mulher, a gente chega numa mesa, só tem homem. A maioria, a sua área também, né? Na minha área... Na minha, não. De 10, 11. A minha, graças a Deus, todo mundo me acolheu. Todo mundo é mulher. Nunca sofri preconceito. Né, tudo certo. Momento cinismo 2. Você chega numa mesa, só tem homens, inclusive os donos dos negócios são homens, né? E aonde as esposas estão. E todo respeito eu falo, gente. Ou ao lado, ou cuidando do administrativo, ou em casa. E aí é muito particular de cada pessoa, não é sobre esse assunto.
Mas se eu chego numa mesa, ai, ó céus, ó vida, me olharam feio porque eu tô de saia e blazer e sou mulher. Ou me viram como incapaz. Existem os olhares, a gente sabe disso, Sim. né? Ai, uma mulher, será que ela sabe mesmo? Será que ela consegue? A visão diferente, né? O doutor Leonardo trabalha no escritório, é completamente diferente o posicionamento de cliente que é homem, né? E eu falo com todo amor, respeito do mundo, mas existe. E não é porque o cliente quer, é porque a gente foi ensinado assim. Sim. Isso é A cultural, Fran. sociedade nos moldou dessa forma. Isso é cultural. É. É já, opa, falei, nossa, me desculpa, porque eu falei algo que eu já aprendi, né? Então, mas nossa, você voltou a trabalhar tão rápido, mas você acabou de ter seu filho. Aí eu parei, né? Um dia eu falei pro meu esposo, eu falei, perguntaram isso pra você? Que no caso são 5 dias. O meu são 4 meses. Perguntaram isso pra você? Amor, não. Aí eu brinquei com ele, né? Ele foi no mercado sozinho com o José, levou a cadeirinha. Ele falou, amor, eu fiquei com vergonha. Porque todo mundo olhava pra minha cara como se assim, cadê a mãe? Cadê? E a mulher lá com um monte de bolsa, segurando a criança, tá tudo certo. Então não é por mal, sabe, Fran? Eu vejo. Acredito que o grande ponto é esse mesmo, Flávia. Saber separar o que é Saber separar. maldade, o que é um aspecto cultural, porque as É, pessoas, elas podem mudar, sim, essa questão do preconceito. E vou te sim. falar algo a mais sobre isso, que não existe rivalidade. Para mim, não existe rivalidade entre o masculino e o feminino. É o contrário, existe competição. E a gente competir dentro de um negócio de forma estratégica e com inteligência, não tem porquê. Não tem como dar Não errado. tem como dar errado. E ali acaba se estabelecendo o respeito também. Então, eu convivo com muitos homens e eu tenho essa questão também que eu vejo como a liderança. A liderança, ela não pode ser uma liderança só feminina. Você tem que usar a força do masculino a seu favor para ter ali um respeito maior e, ao mesmo Isso. tempo, acolher, usar a liderança feminina para acolher as pessoas, para usar na família, no ciclo ali É mais, biológico, né, Fran? no Acho que círculo mais íntimo, é né? reconhecer que é biologia. É ter inteligência Gente, emocional mesmo, é, relacional. não é Inteligência relacional. religião, não é. Não É é. biologia. Sim. Existe a força do homem e a força da mulher. E nós somos A complementares. gente não pode rivalizar. Não, porque Não aí tem como. vira uma energia. Gente, você deposita uma energia que não é pra você depositar. Ai, nossa, ele olhou feio pra mim porque eu sou mulher. Gente, será? Talvez ele tá só num dia mal, Uhum. sabe? Ou ele aprendeu assim. E aí eu preciso respeitar o tempo dele em jornada. Se a pessoa quer mudar também a visão, né? Claro, mas a Ou gente não se é um pode ambiente. romantizar também. Exato. Ou se é um Porque, ambiente abusivo. Se isso. torna abusivo. Por quê? Olha, esse ambiente não me cabe. Por quê? Porque você não quer mudar. Então tá tudo certo. É. Eu vou me retirar. Eu não preciso fazer um caos. Não, não Não é um precisa. motim. Gente, não dá tempo. Levantar a voz nunca é bom. Não é, mas você tem que ser técnica e estratégica. Essa questão aí de ser mulher e estar num ambiente mais estratégico, que é o seu caso, né? Tributário não é uma área fácil, assim como o caminhão também não é, Não é. marketplace também não é, que é o que eu estou construindo aqui. E todas as vezes, assim, é um fato, não vou romantizar, a Sim, gente precisa provar. A mais, não é provar não só, mais. é a mais, né? Não E basta, né? agora, essa pergunta tem a ver com o teu ambiente também? Como conquistar respeito em ambientes técnicos Uhum. sem precisar levantar a voz, né? Como que você faz, Flávia? 2 caminhos, assim, né? Eu oro, Orar. Deus vai na frente. Eu sempre faço isso. Deus vai na frente. Não sou eu, é o Senhor. E me revesti de técnica, Fran. E humildade também é uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai e com minha mãe. É, Humildade. a gente Ah, fala. você pode ter 50 doutorados, pós-graduação, você precisa ser humilde. Entrou, sentou, cumprimentou e saiu. Ninguém precisa saber, às vezes, né, não precisa nem falar, né? O fato de você estar no ambiente. Eu acredito muito nessa questão da energia, né, de você estar aqui, meu, nossa, que ambiente leve, sabe? Nossa, que ambiente fluiu, sabe? A conversa fluiu. Aquela pessoa que você não percebe, a gente aprendeu, né, isso, né? Meu Deus, as microexpressões faciais, né? Sim, É terrível quando você sente que a pessoa tem inveja de você na mesa e fala, gente, eu tô me sentindo incomodada. Então, ao meu ver, técnica é o primeiro, Fran, assim. Não, primeiro, orar, né? Pra pedir pra Deus direção, eu sempre faço isso. Segundo, técnica contra técnica, não tem argumento não nenhum. tem. A pessoa, ela pode se achar o mais inteligente. Você pega ela na técnica e você responde, né? Tem aqueles clientes que são mais analíticos, então eles perguntam detalhe do detalhe. E geralmente são homens, a depender, né? E a gente discerne o perfil.
Então, tem um cliente mais emocional, que ele, né, ali se conecta, e o cliente perfil mais analítico, que ele pergunta mais números e quer entender o porquê. E Claro, tudo bem, tributário também é é o números, né? perfil. É, Então, como que você vence essa pessoa? Talvez ela não se conecte com você, mas você vence ela na técnica. no Talvez ela nem conhecimento. feche, No conhecimento. mas você provou. Ó, eu tô aqui, você precisa de mais alguma coisa? Né? E geralmente são os homens, que são perfis, né? Sim. São perfis. Mas é aquela história, é como que foi moldada a sociedade, né? É saber realmente separar onde tem uma má intenção ali e onde realmente só é uma conversa franca. Porque tem conversa É, franca nesse sentido. tem. Eu vou te falar uma outra coisa. Você me fez lembrar aqui do tipo de liderança que... Os grandes líderes que a gente teve aí em mercados, em grandes negócios, principalmente nos Estados Unidos, liderança de nível 5 que a gente fala, eles nunca usaram o conhecimento para humilhar alguém. O fato de você saber mais do que uma outra pessoa que está à mesa não significa que você é especial. Eu lembro até do Enéas Verdade. agora. A diferença entre um advogado que estudou muito e um porteiro, a diferença é só de informação. É o tanto que você estudou comparado ao que o outro estudou. Fora isso, a gente é igual. Igual. Ô, Flávia, você equilibra múltiplos papéis todos os dias, né? Mãe, Todos os dias. empresária, advogada e tudo mais. Você já entrou em uma reunião e percebeu que precisava provar a sua competência antes mesmo de começar a falar? Pelos olhares, eu acho que é um ponto principal, assim, né? E em alguns lugares, a formação, e tudo bem, porque eu me qualifiquei pra isso, é tudo certo. Eu sempre falei, se eu for estudar, eu vou estudar no melhor. Se eu for fazer, eu vou fazer no melhor lugar. Porque a gente pode fazer isso, né? Pode. Mas o olhar, quando você chega em algum lugar e a pessoa já tem essa visão um pouco mais de julgamento, né? Ou talvez não, também é problema dela, né? Mas sim, então, pela vestimenta, pela forma que a gente fala, que conduz as mãos, que se comunica, Tudo. pelos títulos, isso total, assim. Quantas vezes a gente chega em lugares, certo, escreve pra mim, de onde você se formou? Porque eu não contrato, já ouvi isso, né? Não contrato pessoas de uma esquina. E tudo bem, né, gente? Tá tudo certo, né? Cada um tem a sua opinião. E tudo certo. Então você tem que provar, assim, na vírgula da vírgula, sabe? É um público ideal? Não é? A gente, mas eu preciso de clientes. Tudo bem, mas você vai se colocar numa situação ruim pra você porque você precisa de clientes? Precisa disso, Não né? tem que se caber, se quebrar para se caber. Não, não tem, Fran. A gente tem que ser quem nós somos pra caber. E se a pessoa for o cliente ideal, a gente consegue também acessar, né? Tem que abrir mão também. Tem coisas que não é para Não, ti. tem coisas que não é. Energia, Fran. E ser mulher ainda é mais difícil, né? Meu Deus. Mulher e mãe, sabe? E lidar com a culpa, né? Todos os dias. Eu falei isso pra essa cliente ontem. Ela até postou foto no Instagram. A culpa o dia todo. Então eu tô aqui. Nossa, mas meu filho tá com quem? Né? Tá com meu esposo agora, óbvio, né? Que a gente se reveza. Mas à noite. Ele tá, mas era pra eu estar em casa, porque a sociedade me criou pra estar em casa. Com meu filho, e aí, isso é muito do dia a Isso não dia. te segura como empresária, eu tô vendo. Jamais. E o que você Nunca. diria para quem sabe que pode empreender, mas tá com medo de começar? Parece padrão, mas é uma realidade. Começa. Eu lembro que eu falei assim para um amigo meu, eu tava até tive essa conversa com ele. Ele hoje tem um cargo super importante na Debest Açaí. Não sei se você conhece aquela empresa de açaí. É bem conhecida em São Paulo. Não, sim. E eu lembro, hoje ele vai empreender, né, junto com a empresa. E eu lembro, Frank, eu falei assim, Lucas, eu tenho medo de empreender. Porque eu preciso ter o cenário perfeito, a mesa perfeita. Ele falou, Flávio, o que você precisa hoje? Eu peguei um papel e escrevi. Internet, computador, talvez um carro, mas acho que dá pra ir a pé, dá pra ir de trem, dá pra ir de Uber. Ele falou, certo, olha pro lado, aí tinha um notebook, um celular e a internet. E o conhecimento dele? E o conhecimento. Fran, comecei. Então, o que eu diria pra quem quer começar a empreender é, gente, começa com o que você tem. O começo, ele também conecta com o cliente. Todo cliente começou. A gente sempre quer o cliente médio, pequeno, grande, né, enfim, e vice-versa. É o sonho do cliente grande. O grande, ele começou como a gente. Sem nada. E tá tudo bem. A diferença é, ele persistiu. Persistiu e teve constância. Que é uma dor gigante hoje também, né? Eu começo e aí eu não tô bem comigo mesma. E eu caio. Começo e caio, começo e A caio. sociedade, em geral, a gente tá doente, Doente. né? Eu falo a gente porque é um caos ali o dia a dia, Fran, tanta doente. demanda. Doente. Trabalhar mais de 12 horas por dia. É. E E não ter aquela sensação de término, né? Que amanhã tem mais. Não saber gerir. É. Eu não sei gerir o meu tempo, o meu negócio, o meu dinheiro.
Porque aí o cliente pode às 11, não, eu também posso, então eu tô lá. O cliente pode meia-noite, não, eu tô lá. Mas será que se eu atender até às 5, um exemplo, né? E precificar certo, o cliente não vem também? Ou eu me posicionar, cliente, amanhã, às 9, tudo bem? Mas é urgente. Então, se é urgente, a gente vai fazer hoje. Se não é, amanhã espera. Tem que ter ali uma É rotina. segurar a culpa também, né, Fran? E ter essa rotina que você falou. Olhando para o futuro da gestão e do autoconhecimento que a gente precisa ter, você sabe que isso faz toda a diferença, autorregulação e tudo mais. Qual o legado que as mulheres estão construindo para as próximas gerações? Eu vou ser positiva, tá, Fran? Então eu não vou olhar nem pro cenário mundo, eu vou olhar pro Falar nosso como cenário. liderança mesmo, sabe? Pro nosso cenário. Eu acredito muito nisso, assim, uma liderança submissa, empoderada, sem ativismos, sem a necessidade de se provar através de ativismos e motins, sabe? Com humildade, posicionamento e técnica. Eu tô sendo muito positiva. Porque se a gente for olhar o cenário mundo, é diferente. Então, o tempo inteiro eu preciso competir, ser rival do outro. Quando a gente sabe quem nós somos, então eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade firmada. Eu não preciso ser rival, como a gente falou. Eu não preciso competir. Então, como eu crio um legado com técnica, com humildade, com empoderamento, conhecimento, submissão, então eu sei onde é meu lugar. Eu, biologicamente falando, a gente falou da força homem e mulher. Tudo bem, gente. Tá tudo certo. Não há competição entre nós somos complementares. Exatamente. E esse fato de sermos complementares faz a gente criar um legado. Quando eu entendo o meu lugar, né? E não compito com outro. Essa seria a minha resposta. Tá certo. Sendo super positiva. Nossa, muito positiva. É bom a gente ter essas ideias de pensamentos construtivos, né? Construir. Você é mãe agora, com certeza você quer uma sociedade melhor para o seu filho. E quem vai fazer isso é você, seu esposo, eu, né? É todo mundo junto. Agora chegou aquele momento. Meu Deus. Eu gosto Gente. muito desse quadro aqui no Geração Caminhão, que é a frase De do impacto. para-choque. Nossa. A frase do para-choque. Agora eu quero que você se imagine entrando num caminhão. Tô entrando. Qual a sua cor preferida? Ai, pode ser rosa. Eu gosto de rosa. Eu sabia que ia querer um caminhão rosa. Meu, todo rosa, assim, ó. Escrito Power Woman. Power Woman. Agora se imagina você assumindo o volante desse Certo. caminhão, que ele vai rodar o Brasil inteiro. E que tem um para-choque lá em branco, que você pode escrever uma frase que representa o empreendedorismo na estrada da vida. Qual seria essa frase? Empodere-se para construir o seu legado. É isso. Meu Deus, forte. Nossa, que conversa Empodere-se completa. para construir O seu legado. Olha, até eu quero um caminhão desse. Eu também. O seu pode ser um roxinho, o meu rosa ou o seu roxinho. Quero te agradecer por ter topado vir aqui trocar essa ideia. Você é mãe, deixou seu filho lá para trazer conhecimento aqui. Tenho certeza que em algum momento, em algum momento desse podcast, vai fazer diferença na vida de alguém e transformar o negócio dessa pessoa. Com certeza. Eu quero agradecer pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Eu olho pro lado assim, né? É uma oportunidade gigantesca de sentar à mesa. Admiro demais você como mulher. Obrigada. Empreendedora, cliente, parceira, né? Sim. Somos Eu uma sou da sua outra. cliente. Ai, meu Deus, que chique. Tô chique, gente. Vamos ver até quando, hein? Ai, minha misericórdia, Francisca. Ameaça, Eu vou hein, atrás de você. Pela oportunidade de falar um pouco sobre tudo isso, né? São assuntos muito relevantes e espero que de alguma forma isso tenha impacto e impactar também outras pessoas, né? Que virão, que assistirão, enfim. E que nós estamos aí à disposição para ajudar, para tirar dúvida. Nosso Instagram tá lá, o seu também. E, gente, compartilham, curtam, mandem para as pessoas que vocês conhecem, né, Fran? Que não sabem, ou que tem dúvida, ou que comentou num churrasco de domingo. Acho que vai ser bacana também para essa pessoa. Isso aí. Tô contigo. Vamos juntas. Muito obrigada, gente. Tenho certeza de que quem nos acompanhou já entendeu que pagar menos imposto não é sorte, é planejamento. E se você gostou, já deixa o like, compartilha esse episódio. Não esqueça de entrar na nossa comunidade do WhatsApp, link direto na plataforma. E se for negociar seu bruto, anuncie aqui na vitrine do Geração Caminhão. Mantenha sua carteira bem fechada agora, hein? Vai pagar menos impostos. Ou não. Mente no futuro e nos vemos nas redes sociais. Fiquem com Deus.